Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis 32, do verso 22 ao 32. Levantou-se naquela mesma noite e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos. Transpôs o val de Jaboque, tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó e dize: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. É bem provável que você já tenha escutado, ou até mesmo pronunciado da sua própria boca: essa pessoa não muda. Você talvez já ouviu isso. E talvez, quem sabe, você já pronunciou com a sua boca, ou já pensou na sua imaginação, no seu pensamento: essa pessoa não muda. Essa pessoa não é transformada. E isso, meus irmãos, é uma declaração, um pensamento chocante. Para não dizer carregado de um tom assim ascético. De que você possa um dia pensar realmente, e talvez falar, e isso seja algo de dentro do seu coração: essa pessoa não é transformada, ele não muda. Pessoas não são transformadas. Declaração dura. E quando são transformados, parece que é uma coisa meio que aparente, meio que superficial. Quando são transformados, ou são porque se carregam de uma questão religiosa, ou de uma consciência arguida, mas logo isso acaba. E aí a pessoa volta às suas origens. Ele volta da onde ele saiu. Pessoas não são transformadas na velocidade que nós queremos, na profundidade que nós queremos, e nem no número ou na quantidade que nós queremos. Então, quem sabe um dia você já tenha passado isso na sua vida. Ou você está vivendo isso, ou você já ouviu isso, ou você já pensou isso sobre alguém. E a gente ouve, eu como pastor eu ouço essas coisas. Pessoa não muda, não é transformado.
Pessoas são transformadas sim. Pessoas são transformadas sim. E por isso que o Paulo, apóstolo, no capítulo 3 da sua carta aos Efésios, orando, a partir do versículo 14, ele diz, eu me ponho de joelhos, e no versículo 18, ele diz assim, para que as almas alcancem a profundidade, a largura, a altura do conhecimento e da plenitude de Cristo. Pessoas são transformadas, sim. Mas não na velocidade talvez que você espera, ou que eu espero. Talvez não na profundidade de conhecimento que você espera, ou que eu espero. Pessoas são transformadas sim, mas não no número ao qual nós esperamos, porque o nosso desejo era que toda a cidade de Oriente, de Pompeia, de Marília, o estado, a nação, fosse uma nação o quê? Fiel a Deus. Nós gostaríamos que todas as almas que ouvissem o verdadeiro evangelho das Escrituras fossem transformadas. Então não é o número que nós queremos. Não é a velocidade que nós queremos. Talvez todo sonho de consumo de um pastor bíblico seria que toda pessoa que um dia professasse o nome de Cristo, eu já entreguei minha vida para Cristo, pastor. Ele já aprendesse tudo em pouco tempo, mas não é assim que funciona. Ele já chegasse no ponto da plenitude, do conhecimento de Cristo, rapidinho. Não é assim que funciona. Com leite vos criei. Mas eu não pude falar com vocês como a espirituais. Porque dentro da igreja, o Paulo apóstolo, ele descreveu o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Quando a igreja, em Atos dos Apóstolos, rompeu Jerusalém, a Judéia, a Samaria, a Bíblia diz que alguns da seita dos fariseus entraram na igreja. E aí você vai ver eles fazendo uma contenda sobre a questão da lei de Moisés. Se não guardar a lei, não pode ser salvo. Você está vendo, irmão? Que para uma pessoa mudar, presta atenção no que eu vou falar. Para uma pessoa mudar e ser transformado, ele vai ter que ter o pior enfrentamento da sua vida. E vai ser com a verdade. E talvez tudo que ele aprendeu, tudo que ele ouviu errado, aprendeu errado, estava vivendo errado, no caminho errado. Então, uma das questões mais duras da nossa vida vai ser o enfrentamento com a verdade. Porque a Bíblia diz que a verdade nos liberta, a verdade nos transforma, a verdade muda o nosso ser. Pessoas são transformadas. Quando você lê as Escrituras, Moisés tinha 40 anos, criado nas melhores escolas do Egito, homem de luta, de guerra, e de repente ele matou um egípcio e fugiu. Foi para as terras de Midian. Ele ficou 40 anos na terra de Midian como pastor de ovelhas de Jetro, para que finalmente
ele fosse chamado pela Bíblia do homem mais manso da face da terra. Pessoas são transformadas, mas não talvez com a velocidade que você espera, profundidade ou a quantidade. E nós lemos aqui sobre o homem chamado Jacó, que muitas vezes o Jacó, ele fez como o nosso irmão Tiago escreveu. Aquele que ouve a palavra de Deus, mas ele não vive a palavra de Deus, ele é como alguém que se contempla no espelho e logo se esquece de como é. Ele se esquece. E quando nós lemos essa passagem da vida de Jacó, aqui você vê Deus transformando um homem, uma vida. E aí você lendo o texto, vamos lá meus irmãos, versículo 30, do capítulo 32 de Gênesis. Aquele lugar chamou Jacó de Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi o quê? Salva. A minha vida foi salva. A minha vida foi transformada. E se Deus transforma um Jacó, Deus transforma a vida que Ele quiser. Se Deus é capaz de operar na vida de um homem chamado Jacó, Ele é capaz de operar nas nossas vidas, todos os dias, de glória em glória, a cada momento, transformando o nosso ser, o nosso entendimento, a nossa vida, para que finalmente possamos chegar a uma unidade de fé e que todo o nosso ser seja levado cativo a uma obediência de Cristo. Gênesis, capítulo 25. Mas começar falando do Jacó, a gente não pode começar aqui. Gênesis 25, versículo 19. Você vai ter que falar um pouquinho sobre o seu pai, a sua mãe, Rebeca. Você vai ter que entender que Deus trouxe uma moça que era estéril para ser mãe de uma nação. E aí você não vai compreendendo o que Deus vai fazendo, mas Deus, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer fazer e pronto, acabou. Capítulo 25, versículo 19. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque de idade de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Versículo 22, os filhos lutavam no ventre. E aí você vai ver que esse Jacó, já desde o ventre, ele já está lutando. E aí quando você encontra ele no capítulo 32 de Gênesis, ele está fazendo o quê? Lutando. Ele está numa luta constante. Uma luta para ser o primeiro. Uma luta para que a sua vontade seja feita. Uma luta para que todo mundo o ame. Uma luta para que ele não seja o segundo lugar. Uma luta para que ele consiga todas as coisas finalmente que ele quer. Então ele está desde o ventre da sua mãe lutando. E quando você encontra ele no capítulo 32, ele está lutando. Agora não é no ventre da mãe, agora ele está lutando com Deus. Então pode ser, irmãos, que temos almas que ainda estão lutando com Deus. Ainda estão se confrontando com a verdade. A verdade ainda está confrontando a vida dele e ele está lutando com Deus. E a única coisa que ele tem na cabeça é pedir para Deus que o abençoe. Me abençoa, me abençoa. E aí você vai notando que a luta desse menino é desde o ventre. Capítulo 27.
versículo 18. Nessa luta com Esaú, seu irmão, o Esaú nasceu primeiro. E aí, como primogênito, ele ia tomar conta das coisas do pai, ele ia assumir todas as coisas do pai, ele ia ser o abençoado pelo pai. E aí o Jacó, ele está sempre naquela luta humana, tentando vencer todas as coisas e armando os seus artifícios e as suas artimanhas. Até o ponto que seu pai Isaac ficou cego. Isaac é um homem guiado por sentidos. A pior coisa que vai acontecer com cada um de nós é o dia que formos guiados pelos nossos sentidos e não pela palavra de Deus e por fé. E quando a mãe ouviu o pai falando com Esaú: meu filho, eu já estou cego, já está chegando quase os meus dias, por favor, meu filho, vai lá, faz uma comida para mim, caça um animal, porque eu vou te abençoar. Quando a mãe ouviu isso, correu no Jacó. Jacó, vai lá, cata 2 cabrinhas, traz para mim, eu vou fazer uma comida, você vai lá, porque o seu pai vai te abençoar. Não, mãe, mas ele vai abençoar o Esaú. Não, ele vai abençoar você. Aí você vai vendo a luta de Jacó, é como a nossa luta com Deus. Nós queremos que Deus nos abençoe a qualquer custo. Nós queremos que Deus fique abençoando as nossas maldades, as nossas artimanhas, os nossos artifícios, as nossas coisas erradas. Nós queremos que Deus fique contribuindo com a nossa maldade. Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa. Me abençoar você no quê? Abençoar para que você continue vivendo dessa maneira. Desse jeito, lutando com homens e com Deus. É assim que você quer ser abençoado? Versículo 18. Jacó foi ao seu pai e disse: meu pai. E ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: eu sou quem? Sou Esaú. Olha só, irmão, que coisa. Sou Esaú, o teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Pois agora assenta, come a caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é isso que a pudestes achar depressa, meu filho? E ele respondeu: porque o Senhor teu Deus mandou ao meu encontro. Olha só, irmão, onde vai indo os negócios. Olha o que a gente vai fazendo com Deus. A gente vai colocando Deus no meio da nossa tramóia, da nossa vida errada, e vai querendo que Deus nos abençoe no nosso erro. Ô meu filho, mas como é que você achou a caça tão depressa assim? Não, foi o Senhor teu Deus me abençoou. Tudo mentira. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos... Ele colocou um pelo na mão para que a hora que o pai colocasse a mão nele, a voz é do Jacó, mas a mão peluda é do Esaú. A gente vai tentando enganar Deus. E aí a gente fica numa luta com os homens e com Deus. E querendo que Deus avalie a nossa vida errada. Avalie, seja avalista dos nossos projetos humanos, terrenos. Versículo 27. Mas o pai, como era guiado pelo sentido, bom, a voz é do Jacó, a mão é do Esaú. Agora eu vou cheirar ele. Vou cheirar ele agora. Versículo 27. Ele se chegou e o beijou, então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse. O pai foi enganado. Capítulo 27, versículo 35. Aí o Esaú chegou. Quem é? Sou eu, Esaú, pai, seu primogênito. Não, mas você acabou de sair daqui? Como assim? Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão
astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele, o quê? Jacó. Por quê? Versículo 36. Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservastes, pois, bênção nenhuma para mim? Versículo 41. Quando o pai já está próximo de morrer, o Esaú faz uma promessa para o Jacó. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vêm os próximos dias de luto do meu pai, então matarei Jacó, o meu irmão. Aí a mãe fala assim: pode fugir, filho. Foge, vai lá para a casa do seu tio, o Labão, arruma uma esposa por lá, porque a coisa para você aqui está feia. Hora que o seu pai morrer, não tem quem vai impedir o seu irmão de te matar. Ele fugiu para a terra de Padã Arã, e lá ele ficou 20 anos. 20 anos. Trabalhou 7. Por causa de Lia, ganhou a Raquel. Aí teve que trabalhar mais 7 por causa da Lia. São 14. Aí ele fazia lá um negócio para que todas as ovelhinhas nascessem pintadas, malhadas ou rajadas. Porque o acordo com o Labão era assim: as que nascer tudo branquinha é minha, a que nascer rajada é sua. Ele fez uma tramóia lá, que nascia tudo rajadinha. E aí cresceu o rebanho do menino. O menino ficou poderoso, cheio de coisas, cheio de bens, cheio de filhos, cheio de camelos, cheio de servos. E aí você vê ele no capítulo 32 falando o quê? Eu quero que o Senhor me abençoe. Jacó é um homem que está lutando com Deus. Capítulo 32, versículo 3. Leia a sua Bíblia. Leia as Escrituras. É para a nossa vida esse ensinamento. Aproveite, preste atenção. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, na terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: assim falareis ao meu senhor Esaú: teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora, 20 anos. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros de Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Versículo 6. Também ele vem a caminho a se encontrar contigo, e 400 homens com ele. O dia que o rei Davi levantou 400 homens, era para exterminar o Nabal do Carmelo. Era para acabar com tudo. O dia que Davi recebeu uma resposta que ele não gostou do Nabal a respeito das ovelhas, ele levantou 400 homens que estavam com ele: vamos acabar com tudo. O negócio é o seguinte: o seu irmão está vindo aí, e tem 400 homens vindo com ele aí para acertar as contas com você. Versículo 7. Jacó teve medo, perturbou, dividiu em 2 bandos o povo. Com ele estavam os rebanhos, bois e camelos. Ele está com medo agora. E quando a gente está com medo, a gente faz o quê? Ora. Quando você está com medo, você faz o quê? Meu Pai, meu Deus, tem misericórdia, me escuta. Versículo 9. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela,
e te farei o quê? Então, primeiro você vai ter que prestar atenção na oração desse homem. O Senhor é o Deus do meu avô, e o Senhor é o Deus do meu pai, mas o Senhor ainda não é o meu Deus. E eu quero lembrar o Senhor, como o Adão lembrou o Senhor quando a Eva caiu no pecado, e ele também. A mulher que o Senhor me deu. A resposta de Jacó, a oração de Jacó a Deus, não é diferente das palavras de Adão a Deus. Foi o Senhor que me mandou voltar para essa terra. Então o Senhor trata de fazer uma coisa. Vai lá e dá um jeito no meu irmão Esaú. A gente quer que Deus resolve as nossas pendengas, as latadas que a gente entra. A pessoa entra em problema, ele não pergunta para Deus. A pessoa faz coisa errada, ele não pergunta para Deus. Mas quando ele está no enrosco, aí ele quer que Deus tire ele do enrosco. E Jacó vai ter que enfrentar agora algo que a gente não gosta. A verdade. Os homens, quando ouviam Jesus falar, eles ficavam com ódio de Jesus, porque Jesus pregava o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar você. A verdade é libertadora. A bênção que Jacó está pedindo não é bens. Filhos, ele tem 11. Bois, camelos, rebanhos, 2 bandos. O que ele está pedindo? Agora o Senhor resolve o problema com Esaú aí. Capítulo 32, versículo 24. Ficando ele só, lutava com ele um homem até romper o dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Uma coisa, irmãos, que eu quero que vocês assim pensem. Isso aqui é para a gente pensar. Você já pensou um homem lutando com Deus? Quando você lê as Escrituras, de verdade, o que você imagina sobre isso? Sabe o que eu imagino sobre isso? Eu imagino um adulto segurando uma criança. Você cata na mão, ela te chuta a perna. Pá! Você vai pegar na perna, ela te dá um tapa no pé do pescoço. É Deus lutando com uma criança. Uma criança que insiste com Deus. O Senhor tem que fazer o que eu quero. E a maioria das vezes o nosso comportamento é como de uma criança com Deus. A gente fica com Deus assim, me abençoa. E Deus está falando, mas como que eu vou te abençoar? Você está vivendo errado. E aí Deus cata na nossa mão, a gente quer chutar Deus. E aí Deus cata no pé, a gente quer dar um golpe em Deus. Nós agimos dessa maneira com Deus. Experimenta segurar uma criança de 7, 8 anos, se ele estiver meio nervosinho. Agarra ele para você ver. Você faz força para segurar ele. É o que Deus está fazendo aqui, irmão. Segurando uma criança que quer que as suas demandas sejam resolvidas. E a maioria das nossas vezes, da nossa vida, nós estamos como criança, lutando com Deus para que as nossas demandas sejam resolvidas.
Mas o nosso problema não são as nossas demandas. O nosso problema é a verdade que vai ser colocada diante de nós e como a gente vai enfrentar isso. Porque na luta com Deus, a pergunta foi uma. Versículo 27. Perguntou-lhe, pois, como você se chama? A pergunta de Deus não é o que você fez. A pergunta de Deus não é o que você está fazendo. A pergunta de Deus não é o que você fez, mas quem você é. Quem você é? Como é o seu nome? Quem é a sua natureza? A quem você responde? Debaixo de que autoridade você se encontra? Como é o seu nome? Quem você é? Como você se chama? E a pergunta foi respondida. Meu nome é Jacó. Como é que você se chama, filho? Jacó. Eu sou esse cara que desde o ventre está lutando com o irmão. Eu sou esse cara que cresci querendo ser o primeiro de tudo. Eu sou esse cara que estava tentando lutar pelo amor do pai e da mãe. Eu sou esse camarada que nunca quis ser o segundo lugar. Eu sou esse cara que fez de tudo para conseguir o que eu queria. Eu sou esse cara, eu sou o Jacó. Quem é você? Deus está perguntando, quem é você? Quem verdadeiramente é você? Como é que você se chama? Qual é a sua natureza? Eu enganei meu tio. Eu enganei meu irmão, meu pai. E eu estou aqui tentando enganar o Senhor. Por isso que o meu nome é Jacó. Por isso que Esaú disse o quê, irmão? 2 vezes ele me enganou. Por isso que o nome dele é o quê? Jacó. Versículo 27. Ele respondeu, Jacó é o meu nome. Então aí começa a transformação. Que transformação? Em você reconhecer quem você é. Salmo 32. Abra sua Bíblia no Salmo 32. Pessoas são transformadas? Sim. Claro. Mas não na velocidade, não na profundidade e nem na quantidade que você pensa. Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é o homem a quem cujo o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pois pelos meus constantes gemidos, enquanto você não confessar quem você é, os seus pecados vão envelhecer os seus ossos pelo gemido de todos os dias. Porque o salmista, ele diz assim, o meu pecado sempre se encontra onde? Diante de mim. Então precisa confessar o pecado. O meu nome é Jacó. Eu não me aguento mais. Aí chega o ponto da transformação. Eu não me aguento mais, Senhor. E todas as pessoas que estão à minha volta já não estão me suportando mais. Então está na hora de você ser transformado, filho. Chegou a hora. Versículo 4. Porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio,
Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Deus não está perguntando o que você fez. Deus está perguntando quem você é. Eu quero saber se você vai continuar, a partir dessa pergunta, vivendo dessa maneira. Acreditando que pessoas não são transformadas. Acreditando que uma pessoa, ele não vai abandonar aquele pecado. Acreditando que a pessoa vai morrer daquele jeito. Pessoas são transformadas. Jacó foi transformado. Gênesis 32. Versículo 28. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Jacó pergunta o nome com quem ele está lutando. E o abençoou ali. Aquele lugar se chamou Jacó de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi o quê? Salva. Gênesis 48, vamos encerrar. Gênesis capítulo 48, versículo 21. Depois disse Israel a José. Agora ele não é mais o Jacó, ele é o Israel. Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A pergunta que eu faço para você, meu irmão e minha irmã: quem é você? Pessoas são transformadas, mas não talvez com a rapidez, a profundidade ou a quantidade de pessoas que você queria ou imaginava. Mas pessoas são transformadas, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E Deus, Ele transforma um homem extremamente violento em um homem mais manso da face da terra. Deus, Ele transforma uma mulher, uma moradora das muralhas de Jericó, em uma pessoa que vai entrar na descendência de Jesus. Deus, Ele transforma uma mulher de uma outra nação para ser da linhagem de Davi. Deus, Ele transforma um pescador num apóstolo. Deus, Ele transforma uma mulher de uma reputação má
em uma discípula de Jesus, das mais fiéis, Maria Madalena. Deus transforma vidas. Mas você precisa reconhecer diante de Deus: Senhor, eu não estou me suportando mais, e as pessoas que estão à minha volta não estão me suportando mais. Eu preciso ser uma outra pessoa. Porque aquele que está em Cristo é uma nova, as coisas velhas já, eis que tudo se fez novo. Que Deus nos abençoe. Que Deus ilumine o nosso entendimento. Que Deus nos dê da sua graça e da sua misericórdia.